Imagine caçar em uma escuridão tão profunda que você não enxerga nem a própria mão, mas mesmo assim acertar um alvo minúsculo, em movimento, escondido debaixo da neve, com uma precisão quase cirúrgica. É exatamente isso que uma coruja consegue fazer usando, basicamente, o poder da audição. E o mais impressionante, o ouvido dela é tão avançado que perto disso, nossa audição parece quase analógica, enquanto a das corujas é como um radar militar de última geração. Agora pensa comigo. Se você tivesse esse nível de audição por um único dia, o que acha que perceberia ao seu redor? Passos no andar de cima? Cabos vibrando dentro da parede? O zumbido mais sutil de um mosquito dentro do quarto? A verdade é que as corujas vivem nesse universo invisível de sons. E hoje você vai descobrir como elas transformaram o simples ato de escutarem uma arma letal para dominar a noite. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. A maior adaptação da coruja para ouvir não está só no ouvido em si, mas no que acontece entre o ouvido e o cérebro. Se você ficar comigo até o final, vai entender como o cérebro da coruja literalmente cria um mapa sonoro em 3D do ambiente, algo que a própria neurociência usa como modelo para criar tecnologias militares e aparelhos auditivos mais inteligentes. Vamos começar pela pergunta que ninguém faz, mas que explica tudo. Por que uma coruja precisou evoluir uma audição tão absurda assim, se ela já tem olhos grandes e visão noturna tão boa? A primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é: coruja enxerga no escuro. Pronto, problema resolvido. Mas a realidade é bem diferente. Mesmo a melhor visão noturna ainda depende de um mínimo de luz. Noites sem lua, em florestas densas ou embaixo de neve, muitas vezes a visão simplesmente não dá conta. E é aí que a audição entra como sentido principal. Enquanto a visão da coruja é como uma câmera supersensível, a audição dela funciona como um radar capaz de detectar não só onde está a presa, mas também o que ela está fazendo, para onde está indo e até se está embaixo de folhas ou camadas de neve. Algumas espécies, como a coruja das neves e a coruja listrada, conseguem capturar roedores completamente escondidos, guiando-se apenas pelo som de passos sob a superfície. Agora, repara num detalhe. Voar à noite não é só uma questão de ver e ouvir a presa, mas também de evitar bater em galhos, troncos e outros obstáculos. Então, a audição da coruja não serve só para localizar comida. Ela também cria um mapa sonoro completo do ambiente. O barulho do vento batendo nas folhas, o som distante de água corrente, o estalo de um galho que caiu. Tudo isso é informação útil. E tem um problema extra. De noite, muitos outros animais estão fazendo barulho também. Grilos, sapos, outros pássaros. O farfalhar do vento. Ou seja, o mundo sonoro da coruja é cheio de ruído. Mesmo assim, ela consegue filtrar tudo e focar nos sons que interessam. O passo furtivo de um rato, o pulo rápido de um pequeno mamífero, o raspar quase inaudível de garras na neve. Se você ainda está comigo, pensa nessa comparação. Nós, humanos, conseguimos localizar um som mais ou menos tipo vem da esquerda ou vem de trás. Já a coruja consegue saber se o som está um pouco acima da linha dos olhos dela, alguns graus para o lado e a que distância aproximada. É como se ela tivesse um GPS auditivo. Mas como é que isso é possível? Como um simples ouvido pode calcular diferença de altura, profundidade e direção com tanto detalhe? A resposta começa em uma coisa bem estranha que muita gente nunca reparou: o rosto da coruja. Você já reparou que o rosto da coruja parece um disco, quase como uma antena parabólica? Aquilo não é só charme. É literalmente uma estrutura projetada para captar som com máxima eficiência. Esse rosto em forma de disco chama-se disco facial, e ele funciona como uma espécie de painel coletor de som, canalizando ondas sonoras diretamente para os ouvidos. Diferente de muitos outros pássaros, as corujas não têm orelhas externas como as nossas, mas a natureza resolveu isso de um jeito genial. Usou as penas da face. As penas do disco facial são rígidas e podem ser ajustadas como as pás de uma antena. Algumas corujas conseguem até contrair ou expandir levemente esses discos, refinando a forma como o som é coletado. Agora, vem o detalhe mais interessante. Esse disco facial não é simétrico por acaso. Ele é levemente inclinado e, em muitas espécies, combina com uma outra adaptação ainda mais estranha, e é a posição assimétrica das orelhas. Só que antes da gente entrar na assimetria das orelhas, vale entender outra coisa. Como o próprio formato da cabeça e do rosto da coruja ajuda a amplificar sons fracos. Pensa em você colocando a mão em concha atrás da orelha
para tentar ouvir melhor alguém falando baixinho. Você está criando uma espécie de funil e direciona mais som para dentro do ouvido. A coruja vive com essa concha montada o tempo inteiro. O disco facial redireciona ondas sonoras que viriam de frente, dos lados e até um pouco de baixo e de cima, concentrando tudo na abertura dos ouvidos. Estudos já mostraram que esse disco pode amplificar certos sons em até 10 decibéis. Parece pouco, mas numa noite silenciosa, isso é a diferença entre não perceber nada e ouvir claramente o movimento de uma presa a vários metros de distância. E tem mais. As penas em volta da face também ajudam a bloquear sons indesejados. Como um escudo acústico invertido, é como se o rosto da coruja dissesse: manda para dentro só o que interessa, o resto pode ficar de fora. E isso já começa a mostrar como ela consegue combater o ruído do ambiente. No fim desse capítulo, fica uma pergunta pendurada: se o disco facial ajuda a direcionar o som, como a coruja transforma essa informação em percepção de altura e posição exata? Porque distinguir direita e esquerda ainda é fácil, mas como saber se algo está acima, abaixo, na diagonal? A resposta está nas orelhas mais estranhas do reino das aves. Agora, vem uma das partes mais fascinantes. As orelhas da coruja não ficam na mesma altura. Sim, uma é mais alta que a outra. Muitos cientistas acreditam que essa foi uma das grandes chaves evolutivas que permitiram que as corujas se tornassem caçadoras noturnas tão eficientes. Aqui funciona assim. Cada ouvido recebe o som com um pequeno atraso em relação ao outro. Isso já acontece com a gente também. Se um som vem da sua direita, chega primeiro no ouvido direito, depois no esquerdo. O cérebro compara esse tempo e descobre de onde o som veio. Isso se chama diferença interaural de tempo. Até aí, nada de muito novo. Só que nas corujas, esse truque vai muito além. Como uma orelha está um pouco mais alta que a outra, sons que vêm de cima chegam primeiro em um ouvido, e sons que vêm de baixo chegam primeiro no outro. Isso cria um sistema em 3Ds. Enquanto nós basicamente calculamos som em um plano horizontal, a coruja calcula em uma esfera ao redor da cabeça. Por exemplo, um pequeno roedor se move alguns centímetros para a frente, para a direita e um pouco para baixo. Cada microalteração no som chega com tempos levemente diferentes em cada ouvido. Estamos falando de diferenças de milionésimos de segundo, que o cérebro da coruja consegue medir e traduzir como uma posição espacial precisa. Além do tempo, tem também a diferença de intensidade. Um ouvido pode receber o som um pouquinho mais alto que o outro. Dependendo do ângulo, esse conjunto de diferenças de tempo e volume cria um código. E o cérebro da coruja lê esse código quase instantaneamente, transformando em localização exata. Se você ainda está comigo, imagina o seguinte: você está vendado em um quarto completamente escuro. Alguém deixa cair uma moeda em algum ponto do chão, e você tem que apontar com o dedo exatamente onde ela caiu. Difícil, né? A coruja faz a versão desse desafio. Mas em pleno voo, com o alvo se mexendo, sem errar. E tem mais um detalhe. Em algumas espécies, como a coruja das torres, as aberturas das orelhas têm formatos diferentes entre si, o que aumenta ainda mais a sensibilidade a direções variadas de som. É como se uma fosse ajustada para sons que vêm mais de cima e outra para sons que vêm mais de baixo. No fim das contas, essa assimetria transforma a cabeça da coruja em um supersensor tridimensional. Mas isso levanta outra questão curiosa. Se o segredo está nessa precisão toda, o que impede o barulho das próprias asas da coruja de atrapalhar essa audição tão fina? Aqui entra um dos segredos mais bonitos da engenharia natural. As corujas não só ouvem incrivelmente bem, como também foram projetadas para fazer o mínimo de barulho possível ao voar. Porque, pensa comigo, não adianta ter um microfone super sensível se o seu próprio ventilador está ligado do lado dele o tempo todo. As asas das corujas têm 3 adaptações principais que reduzem drasticamente o ruído. Primeiro, a borda de ataque das asas, aquela parte que corta o ar primeiro, é cheia de pequenas serrilhas, como uma espécie de pente. Isso quebra o fluxo de ar que normalmente criaria turbulência e som. Segundo, a superfície da asa é coberta por penas muito macias, quase aveludadas, que ajudam a suavizar mais ainda o atrito com o ar, como um tapete de pelúcia sobre uma superfície áspera. Terceiro, a borda de fuga das asas, por onde o ar sai, é cheia de fiapos finos, reduzindo ainda mais o turbilhonamento. O resultado prático disso é simples. O voo da coruja é quase silencioso. Se você já teve a chance de ver uma coruja passando perto em um ambiente calmo,
Talvez tenha notado que praticamente não se ouve o bater de asas, comparado com um pombo levantando voo. A diferença é gritante. Isso tem dois efeitos diretos na caça. 1. A presa não percebe que está sendo atacada até o último instante, o que aumenta a taxa de sucesso. 2. A própria coruja não precisa ficar brigando, com o barulho das suas asas atrapalhando a audição. É como se ela voasse com fones de ouvido com cancelamento de ruído natural. E tem um detalhe que pouca gente comenta. Esse voo silencioso é tão eficiente que pesquisadores e engenheiros estudam as asas das corujas para tentar copiar o design em turbinas de avião, ventiladores e hélices mais silenciosos. Agora, se o corpo da coruja é todo adaptado para ouvir melhor e fazer menos barulho, vem a pergunta: o que o cérebro faz com tudo isso? Porque receber o som é só metade da história. A outra metade é interpretar rápido o suficiente para transformar isso em um ataque perfeito. Se você já ficou curioso sobre como o cérebro humano processa som, o da coruja é ainda mais impressionante em um aspecto específico: localização. No interior do cérebro delas, existe uma estrutura chamada colículo inferior, que funciona como uma espécie de central de processamento auditivo. Dentro dessa região, neurônios especializados comparam, em tempo real, o atraso entre o som que chega em cada ouvido. Cada neurônio é sensível a uma diferença específica de tempo. Alguns disparam quando o som chega primeiro na esquerda, com certa diferença de microsegundos. Outros disparam quando chega primeiro na direita, e assim por diante. Agora, imagina um estádio de futebol e cada torcedor representa um neurônio. Cada um só vai levantar um cartaz quando o som vier de uma direção específica. Quando um som acontece no ambiente, um padrão de cartazes se acende naquele estádio. Esse padrão é o mapa sonoro naquele momento. É mais ou menos assim que o cérebro da coruja funciona. Esse mapa sonoro é tão refinado que, com o passar do tempo, a coruja cria uma memória espacial do seu território, baseada não só em visão, mas também em som. Ela aprende, por exemplo, o som típico de um riacho à distância, o barulho médio do vento em determinadas árvores, e usa isso como pano de fundo. Assim, qualquer som diferente desse pano de fundo se destaca com muito mais clareza. É o famoso um galho se partindo na floresta silenciosa. Para a gente, pode ser um susto. Para a coruja, é um alerta claro de algo vivo se movendo. Se você ainda está comigo, aqui vem um ponto importante. Esse sistema de mapa sonoro não é fixo. Ele é plástico. Isso significa que, quando a coruja é jovem, o cérebro dela está calibrando constantemente essas diferenças de tempo e intensidade. Experimentos com corujas das torres mostraram que, se você muda levemente as condições auditivas delas, com o tempo o cérebro se adapta e recalibra o mapa. Isso é tão poderoso que cientistas têm usado esse modelo para entender como reabilitar a audição humana em pessoas que usam implantes ou aparelhos auditivos. Em outras palavras, o software das corujas está inspirando o nosso. Mas falta responder uma coisa essencial. Tudo isso explica como a coruja sabe onde a presa está. Mas na prática, como ela sincroniza a audição, visão e movimento corporal para atacar com tanta precisão, muitas vezes em completa escuridão? Agora vamos juntar tudo: disco facial, orelhas assimétricas, voo silencioso e cérebro calibrado. Na hora de caçar, o comportamento da coruja é quase como o de um míssil guiado por som. Primeiro, em muitos casos, ela escolhe um ponto de observação, normalmente um galho elevado ou uma cerca, e fica imóvel, escaneando o ambiente com olhos e ouvidos. Ela gira a cabeça lentamente, às vezes até 270 graus. Algo que impressiona todo mundo. Mas a rotação da cabeça não é só um truque para parecer assustadora. A cada micro-movimento da cabeça, o padrão de som que chega em cada ouvido muda. O cérebro compara essas mudanças e vai refinando o cálculo da posição da presa, como um sonar biológico. Quando ela detecta um som promissor, por exemplo, o farfalhar de algo andando sob folhas secas, ela congela por alguns instantes. É o momento em que o cérebro está processando tudo: distância, direção, altura relativa. Se o som se repete, ela consegue traçar a trajetória da presa. E aí vem uma das maiores provas de que a audição manda nesse processo. Em muitos experimentos, quando cientistas tapam temporariamente os olhos de uma coruja, ela ainda assim consegue atacar com excelente precisão, usando só o som. Agora, quando o contrário é feito e a audição é prejudicada, a taxa de acertos cai drasticamente, mesmo com a visão disponível.
Durante o voo de ataque, ela continua ouvindo ativamente. Pequenas correções na trajetória são feitas com base em microvariações no som, porque a presa raramente fica parada esperando ser capturada. Se ela muda de direção, a coruja também muda. A parte final é quase cirúrgica. Muitas corujas atacam com as garras apontadas para a frente, como se lançassem um par de lanças. E o mais louco, em algumas espécies, quando a presa está completamente oculta embaixo da neve, a coruja acerta com precisão o ponto exato, guiada apenas pelo barulho interno dos passos abafados. Se você ainda está aqui, percebe como isso tudo transforma a ideia de coruja enxerga bem à noite em algo quase simplório. A visão ajuda, claro, mas na hora da verdade, quem manda é a audição. Agora talvez você esteja se perguntando, essa audição poderosa é igual em todas as espécies de corujas? Ou algumas são ainda mais especializadas que outras? É isso que a gente vai ver agora. Nem todas as corujas são iguais, e isso vale especialmente para a audição. Algumas espécies apostaram tudo nesse sentido. A coruja das torres, por exemplo, é uma campeã em adaptação auditiva. O disco facial dela é extremamente definido, com formato de coração, e as orelhas assimétricas são bem marcantes. Isso torna essa espécie uma verdadeira especialista em ambientes escuros e fechados, como celeiros e florestas densas. Já corujas das neves, que vivem em regiões frias, têm uma audição ajustada para detectar presas sob camadas de neve ou vegetação baixa. Elas precisam ser capazes de interpretar sons muito abafados, o que exige ainda mais sensibilidade nas frequências mais discretas, como o som de passos arrastados. Em florestas tropicais, algumas corujas precisam filtrar um ambiente acústico extremamente carregado. Imagina tentar ouvir um pequeno roedor se movendo em meio a cigarras, grilos, anfíbios, outros pássaros e o vento constante. Nessas condições, a habilidade de separar o sinal do ruído vira questão de sobrevivência. Outras espécies, que caçam mais ao entardecer ou em ambientes mais abertos, podem depender um pouco mais da visão e menos da audição extrema, embora continuem muito melhores que a maioria dos outros pássaros. A verdade é que existe um cardápio de combinações entre visão e audição, dependendo do nicho ecológico de cada espécie. Se você ainda está comigo, tem um ponto muito interessante. A juventude das corujas é um período de ajuste fino. Filhotes precisam aprender a interpretar o mundo sonoro à sua volta. Eles treinam ataques, cometem erros, até que o cérebro calibra perfeitamente o mapa auditivo com o ambiente real. Isso levanta outra curiosidade. Toda essa sofisticação auditiva tem limites. Sons extremamente altos, como máquinas e tráfego intenso, podem atrapalhar esse sistema delicado. E é aqui que a história das corujas se conecta com a nossa realidade moderna de um jeito que talvez você não tenha parado para pensar ainda. O mundo das corujas foi projetado pela evolução para funcionar num cenário de noites relativamente silenciosas, com sons naturais previsíveis. Só que, nas últimas décadas, a nossa espécie fez uma coisa que elas não tiveram tempo suficiente para se adaptar. Nós enchemos o mundo de barulho. Estradas, carros, caminhões, máquinas agrícolas, construções, aviões passando de madrugada, música alta em áreas rurais. Tudo isso cria um tapete de ruído constante, que pode atrapalhar justamente a principal arma das corujas, a audição. Pesquisas recentes mostram que em áreas com muito ruído artificial, algumas espécies de corujas têm mais dificuldade para caçar, especialmente aquelas que dependem quase exclusivamente de som para localizar presas. Isso significa que, em muitos lugares, a eficiência da caça diminui, e isso impacta não só as corujas, mas todo o equilíbrio ecológico. Menos corujas bem nutridas significa mais roedores sobrando, o que pode afetar plantações, armazenamento de grãos e até transmissão de doenças. Ou seja, quando a gente polui o ambiente com som, a cadeia alimentar inteira sente o efeito em cascata. Por outro lado, em áreas preservadas e silenciosas, as corujas ainda conseguem desempenhar o papel de verdadeiras guardas noturnas do ecossistema. Elas controlam populações de roedores, equilibram cadeias tróficas e mantêm o sistema funcionando de forma mais saudável. Se você ainda está comigo até aqui, percebe que entender a audição das corujas não é só uma curiosidade biológica, é também entender como o nosso jeito de viver pode ajudar ou atrapalhar espécies que dependem de sentidos refinados para sobreviver. E tem um último ponto, talvez o mais surpreendente, que fecha esse ciclo.
Como toda essa engenharia biológica tem sido usada como inspiração para a tecnologia humana. Agora, vem a parte em que a biologia encontra a engenharia. Quando os cientistas estudaram a audição das corujas com mais detalhe, perceberam que os truques usados por elas podem ser copiados em dispositivos humanos. E isso já está acontecendo. Um exemplo são os aparelhos auditivos e sistemas de localização de som. A lógica da comparação de microatrasos de tempo entre dois pontos que o cérebro da coruja faz naturalmente inspirou algoritmos capazes de localizar a origem de um som com mais precisão. Isso já é usado, por exemplo, em alguns sistemas de microfones em conferências que conseguem focar na voz de uma pessoa específica e reduzir o som do ambiente. Outro campo é o de robótica e drones. Imagina um drone equipado com microfones distribuídos assimetricamente, como as orelhas da coruja, capaz de localizar sons suspeitos em áreas de desastre, como pessoas soterradas, mesmo no escuro total e em meio a muita poeira. A lógica é a mesma: usar diferenças mínimas de tempo e intensidade de som para mapear o espaço. Até o design das asas silenciosas da coruja já inspirou projetos de hélices e turbinas mais silenciosas, seja para aviação, seja para equipamentos urbanos, como ventiladores e pás de usinas eólicas. E tem mais um detalhe quase poético. A própria forma como o cérebro da coruja cria um mapa sonoro do ambiente inspirou modelos de redes neurais artificiais. Engenheiros de som e cientistas da computação estudam esses mapas para criar sistemas de inteligência artificial capazes de processar áudio de maneiras mais parecidas com o cérebro animal. Você ainda está aqui? Presta atenção no que essa história toda mostra. Enquanto a gente olha para o universo tentando buscar tecnologia em outros planetas, muitas das soluções mais elegantes já estão voando silenciosamente sobre nossas cabeças à noite, na forma de uma coruja, caçando. Agora que você entende o quanto a audição delas é sofisticada, desde o rosto em forma de antena até o cérebro criando um mapa em 3D, vamos amarrar tudo isso com a promessa lá do começo. Como essas aves transformaram o simples ato de ouvir em uma arma tão poderosa que serve até de modelo para a nossa própria tecnologia. Ao longo desse vídeo, você viu que a audição da coruja não é só boa. Ela é um sistema completo, finamente ajustado, que integra a estrutura física, a aerodinâmica e processamento neural. Primeiro, o disco facial funciona como uma antena natural, captando e canalizando ondas sonoras com uma precisão absurda. Depois, as orelhas assimétricas transformam diferença de tempo e volume em uma percepção tridimensional do espaço, algo que nós ainda tentamos copiar com tecnologia avançada. Em seguida, o voo silencioso garante que nenhuma turbulência gerada pelo próprio corpo atrapalhe essa escuta ultrassensível. E, por trás de tudo isso, o cérebro da coruja atua como um processador de altíssimo desempenho, construindo um mapa sonoro em tempo real e guiando ataques praticamente perfeitos, muitas vezes sem depender da visão. Você também viu que essas adaptações variam entre espécies, se ajustam ao ambiente em que elas vivem e, ao mesmo tempo, tornam as corujas vulneráveis ao excesso de ruído que a nossa civilização espalha pelo planeta. E, talvez mais surpreendente, que cientistas já usam esse projeto natural para melhorar aparelhos auditivos, criar sistemas de localização de som e até desenvolver asas e hélices mais silenciosas. No fim das contas, quando uma coruja mergulha na noite, ela não está só vendo no escuro. Ela está lendo o mundo pelos ouvidos, decodificando cada farfalhar, cada passo, cada pequeno estalo. Ela enxerga com som. Se esse mergulho no mundo secreto da audição das corujas abriu a sua cabeça para como a natureza resolve problemas com soluções incrivelmente elegantes, deixa seu like, se inscreve e comenta qual outro animal você gostaria de ver analisado por esse ângulo. Das adaptações invisíveis que tornam eles verdadeiras máquinas vivas. E, da próxima vez que você ouvir um som estranho à noite, lembra, talvez tenha alguém ali perto ouvindo muito melhor do que você imagina.